20 anos atrás, 1992, nós tivemos no Rio de Janeiro a maior e com certeza uma das mais importantes reuniões mundiais tratando do tema de meio ambiente e sustentabilidade, né? A Eco 92, Rio 92, o Cúpula da Terra, e que teve vários documentos que surgiram daí, vários consensos. O conceito de desenvolvimento sustentável foi proposto nesse processo da Rio 92, aí se consolidou. E também foram assinadas convenções internacionais, protocolos internacionais da maior importância. Dentre eles, a Convenção do Clima e a Convenção da Diversidade Biológica, a CDB, né? Essa convenção, o Brasil é o primeiro signatário como país anfitrião, inclusive, e por ter trabalhado realmente bastante na construção dessa convenção, ela trata ao mesmo tempo da conservação da biodiversidade, né, nas várias escalas, na questão desde a paisagem, os ecossistemas, as espécies e o patrimônio genético. Mas não só a sua conservação, o seu uso sustentável e a repartição dos benefícios gerados por esse uso da biodiversidade. Essa convenção, como todas as outras, ela tem os chamados, quem são os membros? Os países membros são chamadas partes da convenção, né? E a cada 2 anos, no caso, tem uma reunião, cada vez num lugar do mundo, a reunião das partes, as chamadas COP, né? Em 2006, numa reunião da COP, da biodiversidade, foram definidas metas, ainda relativamente tímidas, porque esses documentos internacionais todos eles têm que ser genéricos, eles têm que ser altamente negociados, cada palavra, cada vírgula requer muita discussão, que é para servir para culturas, países, ecossistemas muito diferenciados. Em 2006 se definiram primeiras metas, o que é um passo importante, então, para que os países assumissem voluntariamente metas de cumprimento dos objetivos dessa convenção. Eram, na época, 11 objetivos que depois cada país deveria fazer as suas metas nacionais, quer dizer, fazer uma adequação e cumpri-las até 2010. Então, esse foi o primeiro desafio assim, de caráter internacional baseado em metas. Em 2010 nós tivemos a reunião da COP, a chamada COP 10, que foi na cidade de Nagoya, no Japão, da província de Aichi. Alguns dizem Aichi, a gente diz Aichi. E nessa reunião, que foi bastante grande, o Brasil teve uma participação muito importante, muito ativa, se definiram novas metas. Se fez um balanço das metas de 2010, o que tinha sido cumprido ou não. E, infelizmente, o balanço é muito negativo, quer dizer, mostra que do conjunto das metas estabelecidas, praticamente nenhum país cumpriu todas essas metas. Mas a existência delas dá um caminho comum, tem algo a ser cobrado, algo a ter um foco dos trabalhos para a conservação, uso sustentável e repartição dos benefícios. Mesmo assim, embora esse balanço seja pequeno, seja não muito animador, a coisa caminhou melhor, com maior consistência na preparação de novas metas. Aí já como um compromisso realmente assumido por a maior parte dos países para 2020. Em Nagoya, durante a COP10, em outubro de 2010, foram definidos 5 objetivos e 20 metas globais. Essas metas são para serem cumpridas por cada país, algumas, na verdade, até 2015, outras até 2017, mas no seu conjunto até 2020.
Essas metas tratam de restauração, de áreas protegidas, de uso sustentável dos recursos naturais, e o que é importante é que elas são metas globais. Cada país deve depois desenvolver as suas metas nacionais atendendo a esse conjunto. Qualquer país que fizer a mais ou que cumprir de melhor maneira essas metas deve ser elogiado, né? Não é para chegar apenas a essas metas, mas para ter algo, um dado comparativo e evolutivo da aplicação da própria Convenção da Biodiversidade. Esses 5 objetivos reúnem, agregam dentro de si 20 metas, né? Essas são as chamadas metas de Aichi. Bom, por outro lado, na reserva da biosfera da Mata Atlântica, que a gente envolve aí 16 dos 17 estados da Mata Atlântica e ainda uma beiradinha também do Piauí, que está sendo incorporado nesse processo, ou seja, todo o bioma Mata Atlântica. Em 2010, numa parceria da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica com o WWF, nós nos propusemos e realizamos uma avaliação para o bioma do atendimento das metas de 2010. Daquelas 51 metas, a gente chegou à conclusão que, na verdade, só 2 poderiam se dizer que foram plenamente atendidas. Mas houve indiscutível avanço em muitas outras dessas áreas. Dentre essas áreas em destaque, a gente viu assim que, por exemplo, a diminuição de focos de incêndio, no caso da Mata Atlântica, foi muito significativa. A diminuição do ritmo de desmatamento, igualmente. A criação de área protegida quase atingiu a meta. Nós estávamos em torno de 9,8% do território, isso considerando todas as categorias, não só a proteção integral. 9,8% do bioma com áreas protegidas, sendo que a meta era, então, 10%. E assim por diante. Cada uma das metas a gente comparou. E, principalmente, eu acho que nós tivemos avanço significativo na questão do conhecimento da biodiversidade e sistematização de informações. Esses são pilares que nos ajudam a ter, inclusive, condições, por ter informação de qualidade, de poder fazer novas metas e ter uma referência, um ponto de partida. Estávamos assim em 2010. Daqui para frente, nós estamos melhorando, piorando, tendo avanços, retrocessos, ou estamos muito lento. Então, essa é a ideia de você monitorar, ou seja, você acompanhar com um levantamento crítico para nós mesmos, como um instrumento de que nós, envolvidos diretamente com a questão ambiental e a sociedade como um todo, possa fazer um balanço de para onde estamos indo, se estamos no caminho certo, se tem algumas lacunas que nós não estamos cumprindo. Essa é a missão de um programa da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que é o programa chamado Anuário Mata Atlântica. O programa Anuário Mata Atlântica ele é bastante antigo, desde 2001. Ele coleta informação e disponibiliza informações, dados sobre a Mata Atlântica brasileira, né? E a partir da COP10 de Nagoya, nós definimos que o foco do programa Anuário Mata Atlântica, não exclusivo, mas o grande foco, seria o monitoramento e a divulgação sobre os resultados do cumprimento ou não das metas de Aichi para o bioma Mata Atlântica. Esse é o nosso desafio. Esse é o projeto que nós estamos desenvolvendo agora, que aí tem vários parceiros, envolve, inclusive assim, Fundação Avina, no patrocínio de certos, e na parceria de certos trabalhos iniciais. Como eu disse, houve o WWF de 2010 e agora tem interesse também de estar conosco nessa missão. Tem o Ministério do Meio Ambiente, com que tivemos uma parceria muito boa para essa avaliação de 2010 e agora também estamos muito integrados, e dentro de uma política nacional.
a política nacional, que no caso é coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente, de fazer o acompanhamento a avaliação do cumprimento ou não dessas metas e, mais do que isso, no caso do Ministério, que também tem um papel executivo e normativo, de criar mecanismos e executar até ações no sentido de cumprir, de implementar essas metas. Esse programa nacional está tendo um processo de ouvir vários segmentos. As comunidades indígenas, comunidades tradicionais, as ONGs, as universidades, os governos estaduais, outros órgãos governamentais, setor empresarial, etc. Desse conjunto está se definindo indicadores, diretrizes para a avaliação nacional. Quer dizer, o Brasil estará cumprindo as metas de Aichi de que forma? Né? Com o apoio então desses setores vai ser. E a reserva da biosfera, de maneira complementar, nós propusemos, e isso foi aceito pelo Ministério do Meio Ambiente, que além do recorte nacional, nós buscássemos ter 2 tipos de recorte para essa avaliação. Um por biomas, e no caso da Mata Atlântica, nós nos propusemos a ser a instituição que tomou para si a obrigação de fazer uma avaliação para o bioma Mata Atlântica. A gente espera e estamos articulando e apoiando dentro do possível outras instituições que venham a trabalhar com os diversos outros biomas do Brasil. Segundo a proposta que a RBMA fez, foi de que houvessem também recortes subnacionais. Então, assim, o estado de São Paulo, né, não é o Brasil aí falando como um todo, mas o estado de São Paulo, o território do estado de São Paulo, vai estar realizando também essa avaliação. Hoje virou uma política. No caso do estado de São Paulo, que eu citei, é um caso concreto. Existe um decreto do governador do estado que criou uma comissão de biodiversidade, inclusive da qual nós fazemos parte, e que vai estar fazendo a avaliação das metas ano a ano para o estado de São Paulo. A mesma coisa está iniciando em vários outros estados. O Rio de Janeiro, o Espírito Santo, vários outros estados da Mata Atlântica já estão iniciando um processo para criar esse sistema de avaliação no seu território. Então isso eu acho que vai ser muito bom, que o Brasil vai ter uma visão descentralizada, importante, permanente. E o terceiro ponto que nós defendemos é que essa avaliação seja anual. E para o quê? Para que nós mesmos utilizemos esse processo de uma forma de mobilização, de conscientização da própria sociedade, dos órgãos, dos técnicos todos envolvidos, e um balanço que nos ajude como instrumento de trabalho. Não é para prestar conta para os outros só, é para nós utilizarmos o monitoramento como uma forma de planejamento e das ações, de foco, de prioridade. Essa avaliação anual, ela tem até um certo grau, né, de síntese das informações, com destaque para os pontos de maiores avanços e maiores retrocessos, quando houver. E a cada 2 anos a gente tem um balanço mais detalhado, que seria inclusive que o Brasil está apresentando nas reuniões da COP e da CDB essa avaliação de uma maneira regular. Isso permitiria, então, através do Programa Anuário Mata Atlântica, que nós tenhamos num material bastante rico sobre cada uma das metas. Tem perguntas, formulários com perguntas que os pontos focais dos estados vão desenvolver. Tem instituições parceiras que tem uma riqueza de informação, de conhecimento técnico, político, jurídico, etc., que estão junto com a Reserva da Biosfera nesse processo. Nós temos certeza de que é um material que vai ser muito útil para todos nós. Essa é a ideia do projeto Anuário Mata Atlântica, nessa sua segunda fase, que é em cima das metas de Aichi. Eu acho que a partir daí, para a própria Reserva da Biosfera, nós vamos ter um instrumento muito importante
também para definir as nossas prioridades, o nosso planejamento estratégico a partir de 2013, que é quando inicia uma outra etapa da reserva do Pessoal.